Voltando do intervalo. Pessoal, o governo está precisando de 150 bilhões de reais extras de arrecadação. Eu vou repetir o número que ele é para ficar na cabeça de cada um. 150 bilhões de reais extras de arrecadação para fechar o orçamento de 2024 com déficit zero. Isso aí é o que pretende obter o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, déficit zero. Para isso ele precisa de 150 bilhões de reais. Vai buscar isso onde? Aí vai. O governo, ou melhor dito, no caso, a equipe econômica, o governo entrega ao governo, o governo entrega ao Congresso, um conjunto de medidas para aumentar receitas. Confira os detalhes na reportagem de Marina Demore. Pressionado pela necessidade de elevar a arrecadação e cumprir a meta de zerar o déficit fiscal em 2024, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer antecipar para agosto pelo menos 2 medidas da reforma do imposto de renda: as tributações dos fundos de offshore e dos fundos fechados exclusivos voltados a super ricos. O texto ainda não está fechado, mas a meta do governo é enviar a proposta ao Congresso junto com o orçamento de 2024, que precisa ser apresentado até 31 de agosto. Hoje, os fundos de investimentos exclusivos de um único cotista são tributados apenas no resgate. A ideia do governo é cobrar o imposto de renda a cada 6 meses, como é feito na indústria de fundos em geral, sistema apelidado de come-cotas. Não é que esses fundos eles não são tributados, né? Mas você consegue diferir o imposto e pagar só ele lá na frente quando houver resgate. Acontece que os fundos similares todos têm o chamado come-cotas. Como tem para todos os fundos abertos o come-cotas e nos fundos exclusivos não tem, ou seja, você consegue diferir e pagar o imposto só lá na frente, faz sentido harmonizar as duas coisas sim. O governo discute também se inclui nesse pacote alterações ou extinção de juros de capital próprio. A tributação semestral dos fundos exclusivos não é algo novo. A medida já foi proposta no governo de Michel Temer, porém houve resistência no Congresso. Na época, a expectativa era arrecadar 10 bilhões de reais. Na lista de medidas do governo também está a cobrança do imposto de renda sobre fundos offshore. O governo já tinha editado uma medida provisória em abril, taxando esses fundos de investimento. Só que ela deve perder a validade por conta da disputa entre Câmara e Senado em torno das comissões mistas. A equipe econômica tem tentado dialogar com o Congresso em busca de uma solução. A perspectiva é que seja enviado um projeto de lei para tratar do assunto. O texto deve estabelecer que rendimentos entre 6 mil e 50 mil reais seriam tributados em 15% e acima desse valor em 22,5%. Rendimentos até 6 mil ficariam isentos. Com isso, seria possível arrecadar algo em torno de 4 bilhões de reais em 2024. Bom, a Marina, começando por você aqui ao meu lado, Yuri, a Marina, nossa repórter, na contribuição dela agora ao WW, ela diz isso: olha, já tentaram, mas o Congresso não tinha clima, tem agora? A conferir, mas é o tipo de pauta que tem dificuldade de andar no Congresso, sem dúvida alguma. E aí, curioso, né, que são medidas, né, Michel Temer, um governo que era o oposto do que é um governo do PT, na época de Dilma, agora de Lula. Então, vê-se que não tem muita questão ideológica nesse tipo de necessidade. Não, quando o Tesouro precisa de Exato. não tem nada de ideológico. Exatamente, não é uma clivagem ideológica. A grande questão, William, nesse debate, dando um passo atrás, né, olhando a floresta como um todo, do que o governo precisa para conseguir fechar as suas contas. Talvez, e muito se cobra do que se está fazendo em relação a despesas. Em relação às receitas, a gente tem um cardápio bastante amplo e foi colocado desde o início, desde até antes do início do governo, com a PEC da transição no ano passado. Eu, da minha parte, tenho uma expectativa grande de ver como vai funcionar de fato um dispositivo que este governo está implementando que outros governos não chegaram a colocar em prática, que é o termo em inglês Spending Review, avaliação de políticas públicas e rever os seus gastos. Conseguir avaliar uma política pública
para usar um termo que o Arthur Trindade usou também na questão de segurança e vale para qualquer área, com base em evidências, ou seja, cria-se um programa. Este programa funciona, ele está sendo eficaz, foi a plataforma da Simone Tebet, inclusive. Exato. E é no Ministério, é exatamente esse o ponto. É no Ministério dela, no Ministério do Planejamento e Orçamento, que está a Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas. Ela precisa começar a dar as caras. Está sendo implementada, construída desde o início do ano, por um acadêmico bastante competente, Sérgio Firpo. A grande questão é ver que tipo de resultados que vai ser possível entregar, porque esse tipo de resistência, a gente estava falando da questão das offshores e dessa tributação de fundos exclusivos, que há uma resistência no Congresso. Também há uma resistência dentro da própria máquina e dentro da própria classe política a abrir mão de um programa que pode não ser tão eficaz, mas que para o discurso político, para a retórica política, pode ter um grande apelo eleitoral. Vamos lá, Renata. O Yuri está colocando dois fatores aí importantes. Um deles é, beleza, a Receita está precisando de mais dinheiro, isso a gente sabe que eles vão com gosto. Agora, controle de despesas. Vamos focar primeiro no aumento da arrecadação, no aumento da Receita, Renata. O próprio Luiz Fernando Figueiredo, nosso analista, que foi consultado aí para a reportagem da Marina, diz assim, harmonização entre fundos, por que um fundo aberto, ele não seria, no caso, por que ele seria diferente de um fundo exclusivo? Trata-se no mesmo veículo de investimento. Queria ver qual é o clima no Congresso para isso. O outro é talvez um pouco mais complexo, Renata, não sei o que você tem ouvido aí em Brasília. A MP, essa que caduca agora em agosto, ela pretende cobrar imposto de renda de qualquer tipo de rendimento lá fora. Podem ser bens. Ou, no caso, como a gente escreveu ali, offshore, na verdade, ela está cobrando um CNPJ, registrado num paraíso fiscal. Esse CNPJ, a empresa offshore, o Banco Central, se tudo for legal, sabe direitinho quem é o dono. Ela pode usar, ela é um veículo de investimento, ela pode aplicar em fundos, ela pode aplicar em ações, ela pode ter alguma renda fixa, fundo, em alguma outra coisa. Isto aí deve judicializar, ou não? Sim, há um flanco enorme para que isso aconteça, William. Vai ser o debate mais árduo que a gente vai ter em relação aos planos do governo, né, para tocar assuntos no Congresso. Então, quando houve o debate sobre o marco fiscal, que tinha uma série de complexidades, a gente ouvia tanto da equipe econômica quanto do Palácio do Planalto de que, olha, tem ali as suas questões, mas a guerra mesmo virá na reforma tributária. Passado esse primeiro momento em que a discussão sobre a unificação de impostos, ao menos na Câmara, teve êxito, o que a gente passou a escutar a guerra mesmo vai ser na reforma do imposto de renda. E nesse ponto, me parece que o governo está coberto de razão, porque se a gente pegar o histórico de debates que foram tentados nesse sentido no Congresso, esse retrospecto, ele é muito desfavorável a mudanças significativas. Então, se a gente olha, e essa máxima é absolutamente verdadeira, difícil alguém discordar de que o Brasil taxa muito e taxa mal essencialmente porque deixa essas torneiras. Então, quando o William falava sobre comentário de Luiz Fernando Figueiredo, é basicamente uma questão de isonomia tributária, o que ele está dizendo. Olha, tem fundo que tem o come cotas, que tem essa sistemática de cobrança, esse aqui, ninguém olhou, tem um sistema diferente. Então, mesmo quando a gente debate isonomia tributária e está falando de fechar algumas torneiras, a gente vê resistência no Congresso. Por que parlamentar usa esse mecanismo? Por que eles conversam com muita gente do empresariado, do mercado financeiro, que tem interesse ali em fazer alguma pressão, e a história vai morrendo. Essa vai ser a batalha mais difícil. Se a gente colocar no seguinte sentido, se for passar alguma coisa, né, qual é o ambiente? É esse tipo de medida ou é essa medida de tributação de offshore? Me parece que essas medidas, no qual se pode colocar um discurso de isonomia tributária, tem mais chance de avançar do que medidas que sejam, usem a roupagem de que estamos indo atrás dos ricos, necessariamente, que é algo que o PT gosta muito de fazer. Caio, você sempre gosta de dizer no WW como o Congresso ouve e tem os ouvidos próximos a interesses no bom sentido. Não estou falando isso aqui com uma conotação pejorativa. O Congresso é o lugar onde os interesses têm que ser negociados, chegar-se a um consenso, o voto. O que os ouvidos do Congresso estão ouvindo, hein, quando se trata de taxação?
William, é muito difícil, já começa uma mobilização, né, nos bastidores para evitar pelo menos parte dessas medidas. Há 3 grandes lobbies muito organizados que poderiam direto ou diretamente ser afetados por esse pacote, né? Então, agronegócio, setor financeiro, indústria, né? Não digo diretamente a atividade de cada um deles, mas pessoas que têm investimentos nesse sentido, que são de alvos diretos desse pacote de medidas, né? Então, se o arcabouço fiscal, se a reforma tributária, há um consenso, né, no país, na sociedade, de que são agendas em comum, que precisam avançar com uma ou outra divergência, nessa agenda tende a haver dificuldades, sim, por parte da equipe econômica do Palácio do Planalto. Agora, você coloca os 150 bilhões, essa necessidade do governo de ter isso para fechar a conta, inclusive do arcabouço fiscal que foi encaminhado. Para além do legislativo, a gente precisa colocar aqui a forma como o governo, o executivo, o governo Lula 3 aposta no judiciário. Tanto nas decisões econômicas, principalmente as que vêm do Supremo Tribunal Federal, que tem dado sinalizações não apenas em matérias tributárias, com decisões favoráveis ao caixa e ao tesouro do governo, mas também em outras decisões de cunho penal, de cunho constitucional, que o Supremo Tribunal Federal tem ajudado, sim, o governo Lula 3 e o Palácio do Planalto. Então a gente tem que pôr nesse componente, quando fazer, poxa, o Haddad vai conseguir os 150 bi? Com o Congresso, a gente tem dúvidas até que ponto ele conseguiria avançar, mas o Judiciário tem dado todos os sinais de que conseguiria. E o Executivo, e especialmente governos do Partido dos Trabalhadores, têm uma dificuldade de cortar na própria carne. O Spending Review que o Yuri coloca ficou no discurso até agora. Já passamos aí do primeiro semestre de governo e nada apareceu, o que mostra que tende a ser muito mais um discurso de campanha, um gogó ali, do que uma prioridade de governo cortar na própria carne e cortar gastos. Vamos seguir. William, por favor, Renata, prossiga. Só chamar a atenção para um fato. A gente fala em 150 bi, 110 bi, 120 bi. É só chamar a atenção para o fato de que é uma soma enorme de dinheiro sob qualquer aspecto. Para a gente ter uma ideia, o orçamento desse ano, em despesas discricionárias, que é onde o governo pode mexer, prevê 194 bilhões. E a equipe econômica está dizendo que precisa ir atrás de cerca de 150 bilhões. Em termos orçamentários para a realidade brasileira, é muito dinheiro. Obrigado por esse toque. De fato, é sempre bom pensar nas grandezas relativas. Mas já que você está com a palavra continua, Renata, é o seguinte, Spending Review. Spending Review é muito bonito, vem do vocabulário anglo-saxão, está na moda. Agora, qual é a possibilidade que você antevê que o governo sofra uma forte pressão para controlar gastos? Ou isso aí, considerado o Congresso como ele é, esquece? Não, até me parece que é interessante isso, que foi um contraste muito grande que me parece que ficou evidente para quem estava aqui em Brasília entre os dois governos, né? Como a gente via o mercado, os analistas olhando o Ministério comandado por Paulo Guedes como o idealizador de medidas de corte, naturalmente, que a agenda era essa, e o Congresso como uma força que poderia desidratar essas medidas que tentavam cortar despesas. E essa roda se inverteu na gestão atual. Então, ainda que o Ministério da Fazenda de Fernando Haddad esteja sendo bastante elogiado, há uma ideia de que o Congresso é um ator para provocar o enforcement, é um ator que vai acertar ali, arredondar umas bolas que venham quadradas do ponto de vista da despesa por parte da equipe econômica. Mas, se eu vejo essa pressão dando resultado, que me parece que é uma urgência, né, para as contas públicas brasileiras, não acho que esse vai ser o que vai estar na lista de prioridades da equipe econômica e não me parece que é algo que vai estar moldando os próximos passos da equipe de Fernando Haddad. Yuri e Caio, a mesma questão, começando pelo Yuri. Acho que dá para a gente pegar... Só para resumir qual é a questão. O que a gente pode dizer aí no horizonte para o público de pressão em cima do governo para controlar o outro lado, já que a arrecadação, vamos nessa, Sim. Né? Essa pressão, quer dizer, por essa cobrança para que o governo, de alguma forma, sinalize um melhor gasto, ela vem muito mais da sociedade, de fato, do que da própria classe política. É claro que concordo com a Renata quando coloca que o Congresso, em determinadas propostas que vêm do governo, dá essa arredondada mais fiscalista, digamos assim. Isso a gente viu na votação da regra fiscal. A grande questão é, este governo,
por todas as questões envolvendo desde a eleição e pelas pessoas que foram envolvidas para a montagem de equipes, pegou pessoas, se não burocratas ou acadêmicos ou especialistas, que têm condições de oferecer mecanismos modernos que funcionam para conseguir fazer isso. Seja, por exemplo, nessa questão de revisão de despesas de políticas públicas, o que funciona, o que não funciona, seja para discutir e desenhar uma reforma administrativa que possa ser encampada politicamente pelo PT, a exemplo do que a regra fiscal foi encampada. Ao fim e ao cabo, o arcabouço fiscal que o Ministério da Fazenda apresentou agora é uma regra fiscal que o PT pode chamar dele. Pode até ter gente dentro do PT que não concorda, que não gosta desse assunto, mas foram eles que desenharam. A dúvida nossa é saber quanto tempo precisa e o radar precisa resolver o problema agora, de 2024, sim, Caio. Não, eu sou pessimista quanto a um spending review neste governo. A despeito de ter chamado acadêmicos, especialistas, eu não sinto isso sequer no discurso, né? Eu senti no começo ali, mas muito timidamente. Não vejo Palácio do Planalto falando disso, não vejo equipe econômica falando disso. Acho que é um pouco para inglês ver. E ainda assim, vamos supor que venha algo, né? Já estamos em julho, né? Daqui a pouco já é agosto, daqui a pouco acaba o primeiro ano e nada de prático foi apresentado ainda. Ainda que venha algo, não vejo que seria algo impactante, né? E outra questão, nessa sinergia ali, Congresso, Executivo e Judiciário também, né? Que eu gosto de pôr o Judiciário nesse componente, não pode ser esquecido como um player para ajudar nesse fechamento de contas do governo Lula 3, tem uma questão que o universo político ele trabalha muito de maneira cíclica, né? Nos anos pares, os anos eleitorais, como é o ano que vem, né? O ano de eleição municipal, tende a haver uma flexibilização, né? De uma agenda fiscal, né? Justamente porque há uma pressão sobre o governo, não para avançar para uma política de controle de gastos, mas muito ao contrário, muito mais para flexibilizar, para atender os interesses eleitorais de uma base aliada, dos prefeitos, né? Deputados elegendo prefeitos. Então, o timing político para uma apresentação de uma política de contenção de gastos, quanto mais o tempo passa neste ano 2023, mais curto ele fica e abre-se aí um horizonte de 2024 em que a pressão e a postura e o comportamento do Congresso Nacional tende a ser reverso, respaldado, evidentemente, pelo Palácio do Planalto, que tem interesse em manter uma base aliada coesa. Acho importante a gente lembrar que existe até uma prioridade, uma agenda de se rever gasto tributário, que é algo necessário, tem muito benefício dado de forma que não é acompanhada, que deve ser mesmo revisto. Então, Fernando Haddad sempre fez questão de pontuar que isso eles querem olhar e estão aí trabalhando medidas nesse sentido. Mas é insuficiente para dar conta do problema das nossas contas públicas e ainda mais num governo que já tem naturalmente pressão de expansão de gastos. Para citar um exemplo desses dias, o anúncio de novas vagas, de novos concursos, por aí vai.